Olá, está no ar o programa Conexão pela rede Evangelizar de televisão. Você que nos assiste de Maringá e região nos acompanha pela TV Terceiro Milênio. E você que nos assiste de Curitiba e região nos acompanha pela rede Evangelizar. Hoje vamos falar de um assunto que principalmente interessa para as mulheres, que está sempre magra, bonita e em dia com o corpo. Vamos falar dos recursos que a manipulação, a farmácia de manipulação, tem para ajudar no emagrecimento e para as mulheres ficarem ainda mais bonitas. Pílula de beleza, cápsulas de beleza, elas existem sim. E sobre isso e outros assuntos que nós vamos conversar hoje aqui no programa Conexão. E para falar sobre esse assunto, convidei a Viviane Fonseca, farmacêutica. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Fer. Muito obrigada por vir conversar com a gente. E essa área de manipulação é meio mágica, né? As pessoas acham que tudo dá para fazer na manipulação, né? É verdade, Fer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. E realmente a manipulação hoje ela oferece, né, muitos meios, né, tanto para beleza, também, né, que já engloba o que é o emagrecimento, que é o que todo mundo procura. E para a saúde também, Com né? certeza. Mas emagrecimento sempre é o assunto em alta, né? No meio das rodas das mulheres, elas compartilham dietas, fórmulas especiais, né? A gente vai falar de algumas coisas interessantes aqui hoje. Eu gostaria, começando a falar sobre emagrecimento, quais seriam as novidades dos fitoterápicos? Então, hoje o Goodberry, né, é a sensação do momento, né, e nós temos outros também fitoterápicos, né, inclusive nós vamos falar hoje aqui também do Metabolize 4, né, que é um nutracêutico, mas existem vários fitoterápicos no mercado, né, que auxilia no emagrecimento. Só para entender, ele não emagrece sozinho, né? Não. Ele auxilia, né? Ele auxilia. Não é um milagre, né? Não é um milagre, ele é um adjuvante, na verdade, né, Fer? Foram retirados do mercado os anorexígenos, que eram aqueles medicamentos que exigiam aquela tarja preta, né, que tinham restrições. Então, com a retirada desses produtos, vieram, né, os fitoterápicos aí ainda mais, com mais força, né, para ajudar no emagrecimento. E eles são feitos todos à base de produtos naturais, é isso? Sim, a base de plantas, né, de plantas, frutas, né, como nós vamos ver que é o goji berry, que é a partir de uma frutinha, né, e são naturais. Certo, para as pessoas entenderem, porque às vezes elas não sabem muito bem como funcionam os fitoterápicos, né, então eu pego o que a natureza tem de bom, né, e pegando os benefícios. Agora, dá para fazer esse emagrecimento de forma saudável com esses fitoterápicos? Sim. Lembrando, Fer, que é muito bom o acompanhamento de um profissional da saúde, como uma nutricionista. Por quê? Porque a reeducação alimentar, nesses casos, ajuda muito e é o principal. A pessoa tem que aprender a se alimentar, né, durante o dia de forma correta. Senão, o fitoterápico sozinho, ele não consegue, como você mesmo disse, fazer um milagre. Não dá para comer o fast food o dia inteiro e tomar, né, o remédio e achar que vai fazer efeito, né? Sim, sim. Então, isso acontece muito. As pessoas te procuram lá no seu dia a dia, principalmente emagrecimento. Maioria das vezes, emagrecimento. É o que a mulher hoje mais se preocupa, com a aparência e com o peso. Certo. Né? Muitas estão, assim, preocupando, estão acima do peso, né? Sim, bastante, né, Fer? Nós estamos, assim, no momento em que não só as mulheres, os homens, as crianças, tudo sobrepeso. A maioria sobrepeso, né? E o natural vem para ajudar, né? É um adjuvante, vem para auxiliar, né? Então auxilia ali no metabolismo, auxilia, dá uma saciedade, né? Só que a pessoa também tem que fazer uma dieta saudável, esforço, com certeza, né? Certo. Agora eu quero saber como que é feita a administração desses produtos, como ele deve ser tomado, ingerido. Sim. Por exemplo, o Goji Berry, né? O Goji Berry ele deve ser tomado 1 hora antes do almoço e 1 hora antes do jantar, né? Então, das principais refeições, que a principal refeição hoje é o almoço e jantar. Então, 1 hora antes, de 1 a meia hora antes, você administra essa cápsula, né? Com um copo d'água, normal, tá? Certo. E outras formas, a maioria das vezes é tomar 1 hora antes do almoço. A maioria para emagrecimento é assim ou tem diferenças? Não, alguns pode ser até após, né? Mas a maioria dos fitoterápicos 1 hora antes de se alimentar. Certo. Tá? E os fitoterápicos, apesar de serem natural, todo mundo pode tomar ou tem alguma restrição de saúde? Não, tem restrição. Tem alguns produtos fitoterápicos que, por exemplo, os hipertensos não podem utilizar. Correto. Tá? Eles são termogênicos, né? Então, o hipertenso ele já não pode
pode fazer o uso. Certo. O goji berry, por exemplo, a crianças não podem fazer o uso dele na cápsula, no extrato seco, né? Lactantes, né? E também as grávidas. Certo. Na verdade, Fer, grávidas, durante os 3 primeiros meses, nenhum medicamento sem a orientação do médico, né? Mesmo que seja um produto natural, mesmo que seja um chá, por exemplo, né? Sempre com o acompanhamento do profissional. O brasileiro, ele tem, como a natureza é muito farta, né? Tem essa cultura dos chás. Então, a chá é natural, todo mundo pode tomar. E a gente já viu que não é todo mundo. É natural, mas tem suas propriedades, né? Os seus efeitos. Não é todo mundo que pode sair tomando qualquer coisa, né? Sim, então tem que procurar, né, saber as contraindicações dessa planta, porque, como você mesmo disse, é natural, mas tem também a contraindicação. Certo. Tem também aquela pessoa que ela tem uma patologia que, de repente, a planta, ela vai o quê? Potencializar o problema da pessoa. A pessoa tomando chazinho em excesso. Porque tem gente que fala, um chazinho é bom para emagrecimento. Então, a pessoa toma chá o dia todo. Toma um litro de chá. E não é assim, né? Não funciona dessa maneira. Então, sempre tem que ter um profissional orientando, um farmacêutico, um nutricionista, né? Certo. Até mesmo um profissional médico. Também pode estar orientando. Pode estar né? orientando. Então, é bom, né, quando for pedir para fazer esse remédio na farmácia, o farmacêutico conversar e a pessoa falar, né, se é hipertenso, se é diabético, para saber o que pode ou não pode usar, né? É super importante falar um pouco de você, né? Sim, é muito importante, né, o cliente, o paciente, ele relatar, né, quais são os tipos de patologia que ele tem, se ele tem um diabetes, né, de repente ele vai estar tomando um chá que pode subir um pouco a glicemia dele, né, se ele é hipertenso, de repente ele vai estar tomando um chá que é termogênico, né, não pode, que também né? não pode, por quê? Porque pode subir um pouco a pressão dele, né? Então, por isso que pegar a receita da amiga não dá, né? Ai, minha amiga tá... Acontece muito, não é? Muito. Acontece muito. Minha amiga tá tomando, funcionou para ela, eu vou pegar emprestado. Não pode. Não pode, porque a manipulação, por isso que tem a manipulação. Por quê? Porque o paciente, ele chega num nutricionista ou no médico, ele relata o problema dele e o médico vai fazer um medicamento ali para ele nas concentrações ideais para o organismo dele, para a patologia dele. E, de repente, ele passa para uma pessoa, a pessoa não tem nada do que ele tem, né, do que ele está sentindo, não tem aquela patologia e está tomando um medicamento que pode prejudicar, pode né? prejudicar no futuro, pode não prejudicar agora, mas pode prejudicar no futuro, né? Certo, então é muito importante. É E importante. até o profissional, né? Com certeza. Parar com esse jeitinho brasileiro de dar um jeito. De dar um jeitinho. Agora, o tal do goji berry, a gente ouve falar, saiu artigo em revista e quando sai, mal as pessoas ficam sabendo, as mulheres principalmente, falou emagrecer, é natural, vai todo mundo atrás, né? Fala pra gente o que é esse goji berry. Então, esse goji berry, na verdade, é uma fruta, né? Que você pode ingerir a frutinha mesmo, né? Ou o extrato seco. Né? Que eles conseguem fazer o extrato seco da planta do goji berry. O goji berry, na verdade, ele é oriundo lá da China, né? Himalaia, né? Então, ele veio, o que ele faz? Essa frutinha, ela dá uma sensação de saciedade. Certo. Ela é rica em fibras, né? E o que acontece também? Ela melhora o funcionamento do intestino. Correto. Então, a maioria das vezes, hoje, a mulher reclama que não consegue. Inchaço, né? Não dá tempo, o intestino não funciona direito, certo. come, fica 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Correto. Então, o que vai acontecendo? Vai acumulando as toxinas, né? um desconforto. Então, o goji também é para isso, é para melhorar, né, o intestino, né, preguiçoso, e ele ajuda o quê? A acelerar também o metabolismo. Olha, uma frutinha mágica, é uma frutinha mágica, realmente. Não, é uma frutinha que tem muito benefício, né? O principal benefício dessa fruta, Fer, é que ela é antioxidante. Certo. Ela é riquíssima em vitamina C. Olha, muito mais que a acerola, muito mais que a laranja. Então, ela é riquíssima. Então, o poder antioxidante dela é muito alto. E o que o antioxidante pode ajudar no nosso corpo, assim? Então, ele vai inibir o quê? A produção de radicais livres, né? Então, ele retarda o envelhecimento. Muito bom. Então, isso é maravilhoso também para a mulher, tudo dentro da mesma proposta, né? Então, o goji, ele é uma cápsula também da beleza, por quê? Porque ele trata do emagrecimento e também, né, da pele. E como que vocês conseguem tirar esse extrato da fruta que é lá da China? Como que funciona? Então, é a planta. Na verdade, é a planta, né? Certo. Então, eles vão fazer o quê? Vão moer a planta, vão tirar ali o extrato, né? Fazer o pozinho e aí que a gente consegue encapsular.
tá? Então, tem a frutinha, que a pessoa pode estar se alimentando da frutinha também. O que é ideal? A frutinha também ela é calórica, ela tem cerca de 40 calorias, que é o que você deve ingerir durante o dia. Então, você não pode comer goji, por exemplo, o dia todo. Correto. Né? Senão você vai estar ingerindo também muita caloria. Então... E tem alguma diferença de comer a fruta e tomar a cápsula de efeito ou não? Não, o efeito praticamente é o mesmo, né? Certo. O que vai é da pessoa, porque a frutinha ela tem um gostinho um pouco amargo. Então, né? De repente, mais indicado é a cápsula, mas tem pessoas que preferem. Por quê? Porque, de repente, a nutricionista pede para colocar no iogurte, né? Pede para fazer de alguma forma a frutinha que fica... Né? É interessante para tomar, para comer, né? Então, aí a manipulação encontrou uma fórmula, né, de transformar isso em cápsula e fica mais prático para a vida das pessoas. E aí não passa esse nível de calorias, como você falou, né? De repente, comendo em fruta, a pessoa pode comer e se perder, né? Isso. Mas dentro, aí vocês indicam uma vez antes do almoço, uma vez antes do jantar, então não passa esse limite de calorias, né? Não, porque aí é na dosagem ideal, né? Ideal. É uma dosagem para a pessoa, uma dosagem usual, que a pessoa deve estar utilizando sem efeitos colaterais. Né? Isso. E tem alguma contraindicação? Então, como eu disse, as grávidas, né? Então as mulheres grávidas não devem, crianças também não, o extrato seco, tá? Por ele ser bem concentrado, tá? E as lactantes também. Quem está amamentando, Quem está amamentando, isso. Certo. Então, quem está, assim, grávida e não quer engordar, quem acabou de ter nenê, está amamentando, não é indicado, né? Não é indicado. Tem toda... Mas a frutinha pode comer? Então, a frutinha, com certeza, se tiver o acompanhamento de uma nutricionista, né? Igual eu te falei, na dosagem correta a pessoa pode porque o extrato é sempre metabolizado, é muito, né? Na verdade, ele é o concentrado, né? Então, ele vai numa dosagem um pouco mais alta, né? Certo. Nossa, são importantes, porque muitas vezes a mulher fica desesperada, né? Acabou de ter nenê, quer perder peso e não é assim, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Embora seja natural. Tem que cuidar, né? Para todo mundo. Nossa, passou o tempo voando. A gente volta daqui a pouquinho a conversar no segundo bloco. Vamos falar de outras fórmulas de emagrecimento dentro da farmácia de manipulação, Metabolize 4, o colágeno, diuréticos e também as cápsulas da beleza. A gente volta daqui a pouco.